Boa tarde, bom dia para todos que estão escutando. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Muito bem-vindos ao Welcome Change, uma série da Choca que a gente conhece empreendedores sociais e ouvimos o que está acontecendo no mundo e o que vem por aí. Eu sou a Karen Workman, eu sou fundadora e diretora do Museu da Pessoa e empreendedora da Social da Choca desde os anos 2000. E eu estou falando aqui de São Paulo, no Brasil. Eu estou muito feliz de estar aqui com um grande, profundo amigo meu, que é o Daniel Becker, também empreendedor social da Choca, além de pediatra, escritor e um velhíssimo amigo a quem admiro e amo muito. Antes da gente começar, Daniel, seja muito bem-vindo para a nossa conversa. E antes de começarmos, eu queria falar um pouco sobre o formato dessa conversa. No total, nós vamos ter 30 minutos e eu e o Daniel, a gente vai conversar por mais ou menos 20 minutos e depois, quem quiser usar a tela ali embaixo, Q&A, pode colocar perguntas e aí a gente resume e conversa um pouco sobre as perguntas nos últimos 10 minutos. Então, quando você tiver alguma pergunta, use o Q&A na parte inferior da tela do Zoom. And whoever wants to listen in English, please click on the interpretation and translation thing in the Zoom, that there is a live transcriber there. Então, vamos começar. Bom, Daniel, a gente já é amigo há muitos e muitos anos, e talvez muitas vidas atrás. E como sua amiga e líder, como você me chama, eu venho acompanhando há muitos anos a construção do seu trabalho, mas a sua transformação, desde a época, inclusive, que você entrou na Choca, e eu também estava lá naquela cerimônia. Você foi a minha introdutora na E Choca. a tua introdutora foi aquela que recebeu Minhas de braços boas-vindas. abertos, né? Conhecer você. O melhor presente que a Choca me deu, na verdade. Então, eu queria te dar super boas-vindas. E a ideia da nossa conversa é uma conversa um pouco sobre identidade, sobre a relação entre trabalho, empreendedorismo social, saúde, bem-estar, e sobre envelhecimento, que é um novo programa que a Choca está trabalhando a nível global de longevidade, né? Então, eu vou te perguntar, mas a gente está livre para conversar, e eu começar um pouco perguntando para você que você teve muitos papéis na sua vida, né? Você já foi gestor, médico sem fronteira, um monte de coisa. Como você se define? Como você acha, qual é o seu lugar no mundo? Né? Qual seria o que você diria a sua identidade hoje? Ou identidade? Outro dia eu ouvi de uma amiga, acho que as pessoas são muito melhores do que nós mesmos para definirem quem nós somos, o que nós somos, né? Porque a gente vive de dentro, os nossos múltiplos papéis. Então, alguém chega e te diz uma coisa, você, caramba, isso faz o maior sentido, né? Eu fui entrevistado pela Petra Chaves, uma jornalista da CBN, e ela me apresentou. Eu tenho dito assim, eu tenho tentado me apresentar como eu sou pediatra, sou sanitarista, sou palestrante, escritor, sou colunista, sou gestor, sou ativista de várias campanhas, membro de conselhos de várias ONGs e fundações. Eu tenho inúmeros papéis nesse mundo, né? E eu tenho tentado me definir como ativista pela infância e pelo meio ambiente. Aí ela falou assim, Daniel é um ativista pela vida. Falei, pô, cara, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu acho que eu sempre fui, né, um ativista pela vida, desde o início da minha carreira, desde que eu saí do fundão da UFRJ, da residência em pediatria, e disse, eu não quero essa medicina, eu não quero ficar enxugando gelo aqui de gente que vem da maré super doente, tratar com medicina sofisticada e devolver eles para a mesma situação social, eles daqui a pouco estarem de novo no hospital na mesma situação. Então, eu desde esse momento fui procurar novos horizontes que me trouxessem para
influenciar, para trabalhar pela vida, pela justiça, pela igualdade, pela saúde, depois pela infância, né? Mais recentemente, o meu foco tem sido na questão dos grandes desafios da infância de hoje. Então, acho que eu sou um ativista pela vida e eu adorei essa definição. Ela me coloca um pouco no lugar de pouca modéstia, né? Mas eu não sei, eu sou isso. É uma pessoa que tenta fazer esse ativismo pela vida. Nossa, eu adorei, adorei. E acho que tem muito a ver mesmo com todos os papéis que você exerceu. E vou até falar uma coisa engraçada. Outro dia, o Krenak veio aqui no museu e o Krenak trouxe uma fala que eu também já estava pensando um pouco nessas viagens que andei fazendo. E ele falou: o Museu da Pessoa é muito legal, muito importante, porque houve a pessoa. Mas agora a gente devia pensar numa coisa nova, que é o que é não uma vida antropocêntrica, onde a gente pensa só o ser humano, mas biocêntrica, onde a gente pensa a vida, né? A vida de uma forma integrada e todas as vidas. Então, hoje a gente fala pela vida do ser humano, não, pela vida como um todo, né? Então, muito super linda essa definição, eu acho que é a sua cara. Como ativista e todos esses papéis que você exerceu, a gente falou, você se tornou, no meio dessa trajetória, também empreendedor social da Choca. E o que que isso te impactou? Qual foi a transformação? O que significou isso na sua vida? Só que me trouxe muitas coisas boas no meu trabalho, né? Me abriu os horizontes de uma forma como eu não imaginava que eu pudesse enxergar tão longe. E eu tenho assim uma qualidade que eu aprecio em mim, é a de olhar para a situação presente e tentar olhar um pouco além, né? Tentar ver um pouco mais à frente, né? Então, eu comecei a minha trajetória na medicina dessa forma. Eu tentei olhar além daquele quadro hospitalar ali e ir para a nascente dos problemas, né? Por isso, eu fui para a França, fui para a África. Quando eu voltei, comecei a trabalhar em favelas. Eu também comecei a ver que aquele modelo era um modelo ultrapassado e que a gente precisava ir além, precisava ir para o futuro. Eu e uma amiga começamos a ver os modelos da Inglaterra, do médico de família, de Cuba, o modelo de agente comunitário de Ceará, e concebemos ali o modelo médico de família e juntamos com outras pessoas que estavam trabalhando na mesma direção e levamos ao Ministério essa ideia da saúde da família, que foi adotada e hoje em dia atende 150 milhões de pessoas. É o maior orgulho da minha carreira ter participado dos primeiros passos desse movimento. Eu conheci a Choca exatamente nesse momento, aí, 95, 97, eu comecei a entender o que era a Choca e me candidatei nessa época. Eu acho que eu entrei, se não me engano, no ano 2000. E ali nós já estávamos trabalhando também com programas de desenvolvimento local e fortalecimento de lideranças em saúde. A gente usava a saúde como um canal para entrar em comunidades e desenvolver essas comunidades através das lideranças, fortalecendo essas lideranças com programas de solução de problemas, metodologias, apoios diversos e tudo mais. A Choca me deu tanta coisa, assim, os seminários da Choca, as ideias que vinham, já a gestão da própria ONG, os contatos que eu tive, isso é maravilhoso, você é um deles, né? Tanta gente que eu conhecia, contatos internacionais, entender o funcionamento de outras organizações, entender como esses funcionamentos se interligavam entre si, toda a coisa da interdisciplinaridade, da formação de redes, né? Da importância da rede de contatos, que é uma coisa que até então não era tão clara para mim. Isso foi um descortinamento assim, de beleza e de utilidade que foi extraordinário. Mas eu diria assim, a bolsa foi a coisa menos importante que eu recebi. Eu tive muitos benefícios assim, em relação à Choca e até hoje estamos aqui, né, entre amigos e mesmo depois de ter saído, né, desse meu núcleo que originou a minha entrada na Choca, eu continuei acompanhando e fazendo colaborações desse tipo, como essa que a gente está fazendo aqui agora. Então, dentro disso, de todos esses papéis e toda essa trajetória que você está apenas pincelando, mas que eu acho que já dá para ter uma ideia, uma coisa que acontece na vida, acho que de todo mundo, é o tempo passa. E quando o tempo passa,
a gente tem muitas maneiras de viver essa passagem do tempo, né? Cada um de nós como pessoa, a sociedade que a gente está também tem culturalmente que faz um enquadramento disso. E eu queria te perguntar um pouco sobre esse passagem do tempo, isso que é, a gente chama de longevidade, mas eu gosto muito de usar a palavra envelhecimento, porque eu acho que é uma palavra bacana também, sabe? A gente tem uma mania de não usar a palavra envelhecimento, morte, coisas que são parte da vida, Espírito, mas que faz parte do ciclo, né? Do estar vivo e que tem muitas transformações. Então, eu queria te perguntar sobre este processo, o que você vê sobre isso. Você, que é uma pessoa que trabalha com a infância, mas que tem uma longa trajetória de vida. Então, me conta um pouquinho sobre a sua relação, até mais pessoal, com esse passar do tempo, com o envelhecimento e com a relação, o que isso torna, o que transformou na sua vida, o que te vem transformando. eu vou viver isso de uma forma muito intensa agora. Em junho vai ter um festival chamado LED, que é patrocinado pela Globo aqui no Rio. E eu vou de manhã, na hora do almoço, eu vou falar sobre infância numa mesa, e 2 horas depois eu vou falar sobre envelhecimento, que a Choca me convidou. Então, eu vou estar no meu lugar de fala, num lado da vida, como profissional, e no lugar de fala como pessoa, como velho, na outra mesa. Interessante. Cara, é muito difícil a gente falar disso em tão pouco tempo, de uma forma assim aberta, mas o tempo ele é a nossa praga, a nossa miséria e a nossa maravilha, né? Porque o tempo nos envelhece, muitas vezes ele destrói sonhos, ele desconstrói possibilidades, mas ele, ao mesmo tempo, ele cria uma narrativa, ele cria uma história na nossa vida, você que conhece isso tão bem, e ele nos permite trazer para os nossos momentos ruins as vivências boas que a gente teve, né? Essa coisa do sabor doce e amargo da vida, doce e azedo, né? Que a gente tem bons e maus momentos, então é o tempo que permite que a gente carregue esses dois lados e que vá, enfim, dosando isso nas nossas experiências do dia a dia. Eu acho que eu vivi o tempo como uma construção de experiência e até um certo ponto uma construção de sabedoria. Eu hoje me sinto uma pessoa mais madura, muito mais madura, mais sábia, mais tranquila, mais em paz com a vida e mais em paz com a ideia de envelhecer do que há alguns anos atrás. E sou mais feliz hoje, menos ansioso, mais tranquilo do que há alguns anos atrás. Eu acho que isso é uma experiência comum, né? A curva U da felicidade é muito conhecida. O topo, o bottom, né? O fundo do poço da felicidade é ali na juventude, 30, 40, depois começa a subir em direção à idade mais avançada, e só no final da vida é que ela cai um pouquinho. Então, eu estou na parte boa da curva, né? Nós estamos. Então, eu acho que é esse acúmulo de experiência e sabedoria, e talvez também essa possibilidade, isso é uma experiência que eu tive 2 vezes, de forma muito intensa, 2 epifanias mesmo, de você olhar para a tua trajetória, cheia de mudanças, cheia de erros, cheia de novos, de caminhos diferentes, de erros e acertos, de tombos e de reerguimentos, de grandes momentos e de grandes fracassos, de sensação de que tudo estava acabado e novas portas se abrindo. Quando você olha, quando você tem tempo para olhar para essa história como uma narrativa contínua, como uma historiografia, como uma biografia, né? Eu acho que por isso que também o trabalho do Museu da Pessoa é tão incrível. Isso dá uma sensação de profunda felicidade, porque para mim tudo que eu fiz na minha trajetória teve um sentido e me levou até aqui. Me levou até um lugar que hoje eu considero um lugar de realização, né? E também, do ponto de vista pessoal, eu tive muitos sofrimentos em determinados momentos, e hoje eu vivo um momento muito bom, né, em termos de casamento, de amizade, da família, enfim, das minhas atividades, de ter uma relação boa com o meu trabalho, com o meu tempo, com o meu corpo, melhor hoje do que... Já está bem estragadinho, mas melhor hoje do que há 15, 20 anos atrás. Então, essa sensação de que
as coisas vão se ajeitando e vão se lapidando com o tempo. Então, o tempo, para mim, é isso. É uma forma da gente lapidar a nossa vida e construir uma sensação progressivamente melhor, até que ela comece realmente a decair de uma forma que a gente precise descansar no final. Acho que é por aí. Isso que você me falou é engraçado, porque assim eu sinto esse passagem do tempo mais ou menos como você. Assim, eu acho que não é um quadro pintado por Van Gogh também, né? A vida meio tem seus borrões e a gente às vezes se pega tão ansioso ou tão como um adolescente, ou sempre me Com chamou muita certeza. atenção. Quando eu tinha 20 anos, às vezes eu olhava e pensava, uma pessoa me falava, sei lá, tinha 60 anos e estava ansiosa, estava com ciúmes. Eu falava, pô, mas a pessoa ainda vive isso, será que não passa? E hoje você percebe que você continua sendo a mesma pessoa, mas talvez com uma bagagem de referências maior, né? Assim, isso aqui passa, isso aqui. Mas existem duas Realmente, eu coisas. posso ficar ansioso, mas eu tenho uma posição um pouco mais vantajosa do ponto de vista dessa ansiedade, né? Eu consigo ver que aquilo é uma coisa temporária que vai passar e que outro momento vai vir, né? Sim, Sem essa fatalismo, possibilidade de a gente catástrofe. perceber que são ciclos, né? A experiência é uma referência. Mas eu queria te fazer uma pergunta sobre isso, porque eu acho que isso que você está falando não é o comum, sobretudo na sociedade, na maior parte das sociedades ocidentais, né? Não as sociedades tradicionais do Brasil, nem orientais, mas nas sociedades ocidentais o envelhecimento é visto como uma desvantagem, vamos chamar assim, na forma no sentido comum, e grande parte das pessoas se sente no outono da vida, desde muito cedo, assim, vai apagando, vai se sentindo despotencializado. Então, eu queria que você me falasse um pouco, né, pessoalmente, você está vivendo desse jeito, mas o que você acha que acontece de uma maneira geral na sociedade, eu me permito dizer a sociedade ocidental, que eu acho que essa é uma característica da sociedade que a gente está, essa coisa do envelhecimento ser visto como um sentido mais negativo, né? Como que você vê isso? O que você acha? Que característica é essa forma de ver o envelhecimento do sentido comum, do senso comum? A gente tem pouco tempo para responder uma pergunta dessas, então minha resposta certamente vai ser muito deficiente, porque tem tantos aspectos que a gente precisava abordar, né, no sentido do envelhecimento, primeiro da desigualdade do envelhecimento, né? O filme da Maria Farinha, o Quantos Dias e Quantas Noites, é belíssimo para retratar essa questão e também mostrar a lindeza desse envelhecimento na pobreza, mesmo na pobreza, como ele pode ser algo muito bonito e pode ser bem vivido também, né? Se tiver o quê? Se tiver exatamente algo que falta na sociedade, que é um pouco mais de reconhecimento social e apoio e políticas públicas para apoiar o envelhecimento. É isso que nós estamos precisando mais, né? Tanto de mudança da representação social do idoso, quanto de políticas públicas que apoiem o idoso. Essa representação social é muito ambígua, porque, por um lado, o idoso é desvalorizado, o envelhecimento é algo que ninguém quer viver e é mal vivido por muita gente, como você muito bem falou, mas o idoso hoje tem um papel social muito importante, como cuidador de crianças, como arrimo de família, por causa das aposentadorias, de inúmeras famílias no Brasil que são sustentadas por aposentadorias dos idosos. E mesmo assim eles são maltratados, são marginalizados, são colocados de lado, eles têm pouco reconhecimento como profissionais, muitas vezes perdem o emprego, né? Quando já estão ali no auge da sua sabedoria, claro, vão ter limitações, mas, por outro lado, teriam muito para dar, né? Para muitas possibilidades de trabalho. E eu acho que uma iniciativa como essa da Choca e o engajamento de outras ONGs, por exemplo, como que o Alan está fazendo, né? É uma coisa muito importante, porque a gente tem um potencial a ser oferecido pelos idosos para a sociedade muito grande, né? Tanto no cuidado do outro, quanto também na questão econômica, quanto também no aproveitamento desses recursos, e eles precisam também ser cuidados. Então, a gente precisa valorizar o idoso, valorizar o envelhecimento, para que esse reconhecimento social seja mais efetivo.
e para reduzir também questões gravíssimas como a violência contra idosos, como o abandono, etc. E também, dessa forma, as pessoas poderem se sentir melhor como idosos, pessoas que ainda contribuem para a sociedade, para o coletivo, para terem sentido na vida, né? Nós tivemos o privilégio único de escolher as nossas vidas, né? Uma pessoa que passou 50 anos trabalhando numa empresa, trabalhando para os outros, fazendo coisas que ela não gosta, sem tempo para viver a vida, sem tempo para viver os seus filhos, os seus netos, para cuidar de si. Isso é realmente chegar com 70 anos e se aposentar, isso quando consegue, né? E olhar para trás e não ver sentido, isso é doloroso. Eu vejo sentido porque eu fiz escolhas que me levaram a conseguir ter uma vida que hoje digo, eu tive uma vida boa, né? Se a gente consegue mostrar para a sociedade que o idoso tem a contribuir, ele tem, de fato, muito, né? Talvez a gente consiga ir mudando aos pouquinhos também essa sensação de outono precoce, de desistência e de depressão que muitas vezes é associada à velhice. Só para finalizar e seguindo a linha pergunta simples, você usou algumas vezes na sua resposta a palavra sentido. Então, acho que além da questão social, um pouco do que você falou da sua própria vida, o reconhecimento de que a sua vida tem sentido e fez sentido, te trouxe, como você mesmo disse, um enorme sentido de paz e satisfação e preenchimento, né? Então, eu queria que a gente finalizasse essa entrevista para dar um tempinho de pergunta, falando sobre o sentido, né? Qual o valor do sentido para a vida, para a construção da vida e, sobretudo, para o próprio envelhecimento. O que o sentido da vida torna e transforma o processo de envelhecimento. Eu tenho uma teoria que eu vi uma vez que eu gostei muito, que o sentido ele tem 4 pilares. A construção do sentido, né? O primeiro é o pertencimento. É você estar cercado de gente que te aprecia e te ama, não pelo que você faz ou pelo que você representa, mas pelo que você é, né? Por aquilo que você é. E você conviver com esse grupo. O segundo é o sentido da transcendência, que é você poder se dedicar uma parte do teu tempo a sair um pouco da pequenez do dia a dia, do cotidiano, da pequenez do ego e olhar para outros horizontes, olhar para horizontes transcendentes, para elementos que possam te maravilhar. Isso se faz através da arte, da música, das artes visuais, do teatro, da literatura, se faz através da natureza, né? De contemplação da natureza, de ir numa trilha, de olhar uma paisagem bonita, de olhar o sol filtrando através das árvores. Você viu aquele filme coreano, né? Sim. Olhar o sol filtrando através das árvores, isso só para mim já é um momento de transcendência. E também pela religião, é outra opção, né, que a gente conhece um pouquinho. O terceiro pilar seria o pilar da dedicação a algo maior do que você. Porque aí quando você se dedica ao coletivo, o sentido não se encontra em lutas individuais. Eu não vou ganhar sentido na vida tentando ficar rico, tentando ser famoso. Não é isso que dá sentido. O que dá sentido é a dedicação à causa coletiva. É você poder deixar um legado, é você poder contribuir para algo que você sabe que é maior do que você e que vai trazer benefícios não só para outras pessoas, mas que os benefícios vão transcender a tua finitude, inclusive, né? É contribuir, estar dentro dessa corrente da vida que vem desde lá de Adão, dos macacos, ou de Abraão, ou de Ibrahim, de quem quer que seja, de Cristo, de quem quer que seja. É uma corrente da vida que se continua, que você faz parte dela, você faz parte desse mecanismo e, ao mesmo tempo, com o teu desejo, com a tua força, com o teu trabalho, com teu livre-arbítrio, mas também com parte de uma engrenagem que independe de você, você está ali rodando ela também, parte de um coletivo. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, né? A gente se vê nesse... E para isso você tem que se dedicar a essas causas, e nós tivemos esse privilégio, né, de poder se dedicar ao outro, poder trazer o outro para dentro da nossa vida, e ampliar dessa forma, ampliar o nosso ego.
E a quarta é justamente a narrativa que isso cria. É você olhar para isso tudo e ver uma narrativa. Então, o sentido da vida, as pessoas ficam dizendo, não, tem que lutar para ter sentido. Com 20 anos, meu amigo, você não vai achar sentido em porra nenhuma. Você vai assim, achar sentido quando você chegar para depois dos 50. Aí que você começa a enxergar sentido, que você começa a somar essas experiências e ver aonde elas estão te levando e o que elas representam para você. E, claro, nessa trajetória, buscar sentido é isso, é buscar pertencer, buscar fazer coisas transcendentes, se dedicar a momentos que te tirem do dia a dia, através da arte, da natureza e da religião, e buscar também um trabalho que te traga essa transcendência, de sair do individual em direção ao coletivo. Acho que é isso. Maravilhoso. Querido, vou abrir aqui rapidinho, a gente já está terminando, mas eu queria te fazer algumas perguntas que o pessoal do público está fazendo, e acho que a gente tem que, desculpa, resumir, porque também é muito pouco tempo, e mas tem algum conselho feito pela Claire, que você conhece também, Claire Lender, né? Ela está perguntando: tem algum conselho para outros empreendedores sociais ou ativistas para a vida mais novos, de como seguir uma vida de contribuição e se alimentar sem ficar cansado demais ou desistir? Alguma coisa que você teria mudado quando você era mais novo? Eu acho que é olhar para o seu próprio trabalho, já que são pessoas que têm esse privilégio de serem empreendedores sociais, de serem change makers, de serem pessoas que já estão se dedicando a outras, saber que isso vai, que se aquilo não faz sentido naquele momento, isso vai fazer sentido. Então, é persistir nesse caminho, olhar talvez para os mais velhos e ver onde eles estão chegando, tentar aprender com outras pessoas. Isso é uma marca da Choca, né? Mas acreditar que a gente, fazendo pequenas contribuições como nós fazemos, é o que a gente está, é a forma como a gente pode mudar o mundo, né? E saber também que os tropeços fazem parte do caminho. Isso é um clichê, mas ele é Bom, é um bom profundamente clichê, né? importante. Hã? Olha, tem aqui uma pessoa, a Elaine, que ela também representa a divulgação do filme Quantos Dias, Quantas Noites, que você mencionou. E aí ela pergunta o que você acha sobre os cuidados paliativos você já falou um pouco a outra pergunta dela, mas como potencializar uma longevidade mais digna do Brasil? Então, acho que são duas perguntas numa, dá uma resumidinha para mim. Ah, a Simples. a questão do cuidado paliativo, nós tivemos uma grande vitória recente quando o governo criou a política de cuidados paliativos, né? A diferença que faz você ter um governo e não um bando de fascínoros de extrema-direita que governou o país por 4 anos, que quase levou a gente para o buraco, e se voltarem aí, definitivamente nós vamos para o buraco. Então, tenho muito medo disso. Aí os sonhos meio que derretem mesmo. Enfim, a gente vai virar combatente de campo de guerra. Mas a longevidade, o cuidado paliativo é um conceito novo no Brasil, é pouco conhecido, né? A Ana Cláudia é uma pessoa incrível, né? A Ana Cláudia que trabalha tanto com esse conceito, é uma ativista do paliativismo, né? E é um conceito que está crescendo muito em conhecimento, né? O filme ajuda muito nesse sentido. A nova política vai fazer isso acontecer, né? E a gente tem perspectivas de investimento público em melhorar as condições do idoso terminal, da pessoa que já está no fim da vida, para que ela tenha um fim de vida digno, sem dor, sem sofrimento excessivo e sem que a família seja completamente sobrecarregada com isso. Né? É muito difícil a situação hoje. Eu acho que a gente tem que conectar isso com a figura da mulher, que é a grande cuidadora da nossa sociedade, que acaba cuidando da casa, do marido, dos filhos, né, especialmente dos filhos, e dos idosos, e dos doentes, né, que o homem acaba muito omisso e negligente, e não se metendo, e vai jogar pelado, tomar cerveja com seus amigos, enquanto a mulher passa o dia ali cuidando de tudo. Esse trabalho tem que ser reconhecido, é um trabalho que deveria ser remunerado, o trabalho de cuidado, a gente sabe disso, né? E essa é uma perspectiva ainda muito distante para a gente, mas a política de
cuidados paliativos integrada ao SUS hoje, eu acho que é uma boa perspectiva. Não sei como é que isso vai evoluir, mas é uma boa perspectiva também. E também a mesma coisa que eu falei antes, o reconhecimento do papel do idoso, da sua importância, do seu passado, da sua contribuição para a vida, para a sociedade. É muito importante que isso seja trabalhado na sociedade, para que ele justamente seja reconhecido como alguém importante, reconhecido como alguém que precisa, que merece ser cuidado, independente, que é uma vida de qualquer forma, independente do que ele tenha feito, né? Mas que ele possa, que a gente possa dignificar mais e mais o final da vida, né? Eu vivi uma vida boa, isso não quer dizer que o meu final de vida vai ser digno, eu espero que sim. Estou trabalhando para isso. Mas é uma questão muito séria no Brasil, né? Muitas pessoas têm esse final de vida num sofrimento intenso, atroz, muitas vezes, com dor, com desrespeito, com abandono. Isso é algo que é muito sério, né? A gente não deveria terminar a nossa vida dessa forma. Uhum. Tem um monte de pergunta, Daniel, depois eu vou te mandar, porque eu acho que a gente extrapolou, mas eu queria juntar aqui uma ou duas para a gente caminhar para fechar, porque eu acho que pediram para a gente também não extrapolar muito no horário, que obviamente é um assunto muito complexo, mas é uma pergunta que eu vou misturar da Ana Maria Schindler, né, a gente conhece bem, que é nossa mentora, é, inspiradora, tudo da Choca, junto com a Maria Clara, Patroa, a Ana Maria, para mim, é patroa. patroa, a pergunta da patroa, já com a pergunta da Clara, que é também uma das maiores idealizadoras e hoje na Choca do próprio programa de longevidade. E as outras perguntas, eu não sei muito como lidar, se a gente manda depois e conversa, aí eu aguardo uma orientação. Mas a Ana pergunta assim: olha, o que vocês acham? Também uma pergunta super fácil. Qual seria a prioridade da Choca nos próximos anos? E entendendo que hoje a Choca entende o empreendedorismo social para todas as idades, né? Ela trabalha o conceito de empreendedorismo social na infância, na adolescência, na vida adulta e para o idoso também. E aí eu junto com a pergunta da Clara, quer dizer, existe algo que a gente já pensa desde a infância que uma criança tenha que ter para envelhecer bem? Eu acho que eu vou juntar essas duas perguntas. Eu acho que dá para juntar sim. Eu hoje não tenho dúvida nenhuma, quando eu falo com os pais, eu falo que nós vamos entregar para os nossos filhos e para os nossos netos um mundo muito pior do que a gente recebeu. Isso é uma vergonha terrível, né? É um péssimo legado para uma geração que viveu coisas tão legais como a nossa. E eu acho que a gente tem que tempo para mudar isso, a gente tem que se dedicar a mudar isso. Eu acho que nada hoje faz mais sentido do que nós trabalharmos para a preservação da vida, como o Krenak falou, né? Para a preservação da vida como um todo, da vida no planeta, né? O planeta vai viver muito bem sem nós, né? É aquela coisa, se as baratas, se os insetos se extinguirem, o planeta morre. Mas se o homem se extinguir, o planeta vive, vai florescer como jamais aconteceu nos últimos milhões de anos, né? Então, a gente tem que trabalhar para não ser. Nós somos a espécie mais evoluída do planeta e nós estamos destruindo esse planeta, destruindo a natureza que nos abriga. Quando a gente for destruída, ela vai se recuperar, mas nós estamos nos autodestruindo. Então, acho que nada pode fazer mais sentido no momento onde essa crise, vamos chamar de crise climática, já chegou, já mostrou, chegou, tá a hora, Gaia já está com raiva de vocês e quer pipocar vocês, vai embora. Então, se a gente não melhora a nossa atitude, a gente vai embora, nós vamos nos extinguir, isso é fato, não é mais uma discussão, né? Só que nem todo mundo sabe. Então, eu acho que qualquer ativismo, hoje em dia, tem que ter como, no mínimo, alvo secundário a preservação da natureza, da vida, a redução da crise climática. Eu acho que isso é absolutamente prioritário em todas as áreas de atuação humana. Antigamente, na saúde, se falava saúde em todas as políticas. Essa é a último slogan da OMS, Health in All Policies.
Eu acho que agora tem que ser nature or environment in all policies. Tem que haver uma dedicação, tem que se pensar tudo de acordo com essa perspectiva, né? Da gente poder mitigar a crise climática, reduzir as emissões, mudar o padrão energético, mudar nosso consumo, enfim, tantas medidas, especialmente medidas aqui no Brasil que têm a ver com desmatamento, com alimentação mais vegetal e menos animal. Isso são sempre ciclos muito virtuosos. Tudo que faz bem à natureza vai fazer bem à saúde humana, e tudo que fazer bem à saúde humana vai fazer bem à natureza também. Enfim, a gente precisa realmente, eu acho que direcionar todos os nossos esforços a esse pano de fundo, no mínimo. Você pode atuar com educação financeira, mas você tem que ter a perspectiva ambiental no teu trabalho. Eu acho que essa é uma perspectiva que a Choca precisa realmente incluir, se já não está incluindo, imagino que esteja, né, em todas as suas perspectivas, e especialmente no envelhecimento. E aí, eu acho que é muito interessante a ideia da gente incorporar os idosos também nessa questão, porque os idosos vão deixar um mundo para os seus netos, para os seus filhos, que eles viveram um mundo melhor. Então, esse engajamento de jovens e idosos, fortalecer esse movimento jovem, que são os mais engajados na questão climática, são os mais ansiosos do clima, né? São as pessoas que estão tentando lutar, porque é o mundo deles. Se a gente consegue trazer os idosos também para essa perspectiva, através de conversas de educação ambiental e de tentativas de engajamento, eu acho que isso seria uma coisa bacana também. Isso fortaleceria esse movimento dos jovens, né? Porque as pessoas, os adultos de meia idade, jovens de meia idade, estão muito engajados em trabalho, em sobrevivência, em sustento, e talvez essa junção das pontas da vida possa energizar esse movimento, que eu acho que tem que ser a perspectiva de hoje de qualquer ativismo, da memória até a educação financeira, até a prevenção de acidentes de trânsito. Eu acho que tem que ter, no fundo, a questão ambiental. Maravilhoso, Daniel. Eu não vou me furtar a responder, acho que a Ana perguntou para nós dois, e eu estou completamente de acordo, né? E eu acho que a gente pode expandir, a gente fala muito o meio ambiente e o ser humano, mas, na verdade, acho que há uma compreensão importante, quando eu até falei isso do Krenak, da vida como ela é, que a gente pode transformar, que, na realidade, o ser humano e o meio ambiente são a mesma coisa, somos o meio ambiente. E talvez a Choca possa olhar mais de como em todas as áreas, como você falou, né, que vai desde do educação financeira até saúde, ou qualquer que seja, como a gente se vê, ou como isso está sendo importante para o mundo de uma maneira mais integrada. E que talvez seja o que você defende na medicina, né? Uma medicina integrativa, e não vamos olhar o joelho, o dente e a orelha. Eu acho que essa sua postura com a medicina, de olhar o todo, é uma forma importante de entender a nossa atuação no meio ambiente, esse legado que você está falando. Então, acho que você tem toda a razão, eu queria só reiterar, acho que esse papel, talvez, dos empreendedores mais velhos ou da própria Choca, com foco nessa preocupação com a terra, né? Com a Gaia, com onde estamos. Na própria medicina, isso é mais na questão da saúde, não na medicina, né? Isso é muito bem demonstrado, né? Se você, por exemplo, come comida orgânica natural e não comida de plástico ultraprocessada, industrializada, você faz bem à tua saúde. Se você vai para a natureza para se exercitar, em vez de ir para a academia, você vai fazer melhor a sua saúde, o exercício vai ser mais efetivo, né? Se você tem uma vida com ativismo, com dedicação à natureza, com momentos de pausa que a natureza pode oferecer, isso vai fazer bem para a tua saúde, vai fazer bem para o meio ambiente, enfim. Uma das melhores formas da gente melhorar a saúde pública é através de exatamente os mesmos mecanismos que hoje vão fazer a adaptação climática das cidades e mitigação da crise climática pelas cidades.
e verdejamento de parques, ilhas e florestais nas cidades, tetos verdes, parques fluviais, parques de absorção de água, a participação das pessoas nesses movimentos que trazer as crianças para a rua, vão tirar a criança da tela, vão fazer exercícios, as pessoas vão se exercitar mais. Então, cidades amigas da criança. Eu gosto muito dessa iniciativa Urban 95, acho que deveria haver, inclusive, a Choca deveria conhecer melhor, talvez se integrar melhor com esse grupo que é da Van Leer, da Fundação Van Leer, que é uma política muito interessante. Eu tenho feito algumas coisas junto com eles também. Enfim, eu acho que esse é um ativismo fácil para as famílias também, né? Exigir das prefeituras que a gente verdeje a cidade, que elas se adaptem, que elas estejam prontas para eventos extremos e, ao mesmo tempo, isso também mitiga a crise, porque a gente absorve mais carbono, emite menos gás de efeito estufa e por aí vai. É tudo muito virtuoso, as pessoas, a saúde melhora, a economia melhora, no bom sentido, né? Sem consumismo, a economia mais verde vai melhorar, vai ter comércio, vai ter consumo de baixo custo ambiental, enfim, só coisas boas acontecem quando a gente faz uma cidade amiga tanto da natureza quanto do homem, do ser humano. Bora lá, vamos lutar por esse sonho. Eu concordo em número de degrau. Daniel, adorei te ver, a gente conversar. Eu vou pedir desculpa a outras pessoas que perguntaram, a Beltrina, a Mária, a Andréia, o Ari, Silvia, só para você ver, a Vera Cordeiro, a Carol Grodzins, a Lizzie, Lucchesi e por aí vai. Tem gente que a gente conhece, que a gente ama, mas aí da próxima talvez a gente possa ter um tempo maior, ou a gente encaminha e depois vê como que você conversa com elas. Queria dizer que adorei te ver, que é sempre inspirador uma conversa nossa. Te dar um beijo. Eu, Eu vou pedir as últimas palavras da sua pessoa. não, só agradecer a Choca por esse convite lindo, me surpreendeu, me trouxe, foi uma surpresa muito bem-vinda, adorei. E adorei, especialmente, eu acho que acertaram especialmente a entrevistadora, né, uma pessoa que eu amo, que me inspira profundamente e que é minha amiga há tanto tempo. Então, foi uma conversa também íntima, de uma certa forma. E eu acho que eu não posso convidar todo mundo que está aqui para vir na minha casa, mas, por favor, quando você vier ao Rio, por Tá favor, não deixe bom. a gente Tá combinar. marcado. Tá bom. E estou à disposição. Vou estar convido vocês também para ir, quem está no Rio, quem estiver no Rio, no LED, no Festival LED, vai ter essa mesa super interessante que a Choca está fazendo na sexta-feira, se eu não me engano, acho que é 4 horas no Museu da Manhã. Acho que vai ser uma oportunidade também bacana a gente discutir essa questão. Tá bom. Querido, um beijo grande, boa Obrigado tarde, pelo boa tarde. privilégio dessa horinha e beijos para todos, um abraço e bom trabalho para todos os nossos empreendedores sociais. Beijo, querido. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.